Olá, estamos aqui de novo com o nosso Direito Simples Assim. Hoje está aqui o Vinícius Ayala, o Cláudio Silveira, temos um convidado especial que eu vou falar daqui a pouquinho e eu, Rosane Ferreira. Nós hoje vamos falar de um assunto que está aí em todos os telejornais, o tempo todo falando disso e a maioria das pessoas não sabe do que se trata. São as emendas parlamentares. Então hoje nós convidamos o doutor Fabrício Souza Duarte. Doutor Fabrício é advogado especializado na área pública, eleitoral, constitucional, é mestre, né? Tem mestrado nessas áreas e é também procurador da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Então ele conhece bem desse assunto. E é para ele que a gente vai perguntar o que são essas emendas parlamentares. Doutor Fabrício, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir conversar com a gente, com o público que está aqui, né, nos assistindo, sobre esse assunto, para esclarecer, para que a gente não fique ouvindo o repórter, o jornalista falar e a gente não saiba do que é que eles estão falando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, você, ao Vinícius, a todos que estão também assistindo e ouvindo o podcast agora. É sempre para mim um prazer poder tentar ajudar a esclarecer esses temas que são do dia a dia, mas muitas vezes parecem áridos, chatos, mas que têm tanto impacto na vida do cidadão. Pois é, e o que é esse negócio de emendas parlamentares? O que são as emendas parlamentares, doutor Fabrício? Vamos lá. Antes de falar na existência da emenda, é preciso falar da existência de um instrumento anterior a ela, que é um projeto de lei. Toda lei, seja qualquer tipo de lei, quando ela é proposta ao Poder Legislativo, seja pelo prefeito, presidente, governador, ou seja por um dos membros de qualquer das casas legislativas, ela pode ser, durante a tramitação desse projeto na Casa Legislativa, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, ele pode ser alterado. Um parlamentar, um deputado, um vereador pode sugerir alguma alteração no texto daquele projeto. E quando ele faz essa sugestão, ele faz isso através de um instrumento que a gente chama de emenda. Então, uma emenda é uma alteração a um projeto de lei. Então, antes dele se tornar uma lei, é possível que aqueles que estão discutindo este projeto, que são os membros da Casa Legislativa, apresentem propostas para alteração. E essa proposta de alteração do projeto original é que a gente chama de emenda. No caso da lei orçamentária, também é um projeto de lei orçamentária anual. E também na tramitação dessa lei orçamentária, do projeto dela, é viável, é possível que os parlamentares apresentem sugestões, alterações. E aí isso ganhou o nome, agora popularmente conhecido como emenda parlamentar. Então a emenda nada mais é do que uma propositura de uma alteração de um projeto que está tramitando dentro do Legislativo. Deu para entender, né, pessoal? Já não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Pois qual que é para o senhor, assim, a importância dessas emendas dentro do processo legislativo, seja em que nível for? Olha, o Poder Legislativo, ele é a representação, ou tenta ser uma representação mais fiel da sociedade. Os políticos todos eles, seja o prefeito ou qualquer parlamentar, vereador, deputado, eles não vieram de Marte. Eles saem da sociedade, escolhidos pela sociedade, para representá-la. Então ali dentro você tem diversas correntes de pensamento, diversas experiências de vida, diversas causas e pautas que são representadas. Então uma emenda parlamentar, uma emenda a um projeto de lei, ela é uma oportunidade da sociedade intervir na produção legislativa. Então aquilo que vai ser obrigatório para todos, precisa também ser permitido que todos possam participar.
Como nós não temos na democracia moderna uma possibilidade de uma participação irrestrita de qualquer pessoa da população de forma tão direta, a gente delega isso aos parlamentares. Então eu acho que em qualquer processo legislativo, seja ele orçamentário ou seja ele um processo legislativo de outra lei como qualquer outra, é importante que tenha a possibilidade do parlamentar apresentar uma proposta para acrescentar alguma coisa ou para retirar alguma coisa do projeto de lei que não seja tão interessante assim para a população ou que melhore a vida da população. Então as emendas parlamentares elas têm essa importância de permitir uma discussão mais democrática de qualquer projeto de lei. Dentro do processo orçamentário, isso também é importante e, claro, a gente vai discutir aqui, né, eu imagino no decorrer do programa, em que medida, em que limite isso, mas também é importante que, por exemplo, um determinado vereador conhece a situação de um determinado bairro, de uma determinada causa que é importante para a cidade, para as comunidades. E ele traz isso, olha, se eu tenho a oportunidade aqui, de que se isso não chegou no prefeito, se isso não chegou no chefe do Poder Executivo, que está mais distante, pela própria função dele, porque ele é um só, os vereadores, por exemplo, Belo Horizonte são 41, ele está mais próximo, conhece um pouco melhor essa realidade. E conhecendo um pouco melhor essa realidade, ele fala, não, eu vou destinar uma emenda, um valor para apoiar aquela causa, né, que é importante, e vou submeter isso à apreciação dos demais colegas de legislativo, para que eles possam compartilhar comigo se aquilo é importante ou não, e fazer incluir no orçamento um determinado valor para aquela causa ou para aquela entidade. E assim vai, né? A Assembleia, vai lá no Congresso. É a mesma coisa. O mesmo sistemática, a gente às vezes se refere a uma casa ou outra, mas a sistemática a grosso modo é a mesma, né? Tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia. Só lembrando, o orçamento é isso. Um orçamento público, a gente sempre diz, ele é a estimativa do que eu vou arrecadar, aquilo que eu pretendo que o governo acha que vai conseguir arrecadar de impostos, de contribuições num ano, ele estima uma receita e ele fixa uma despesa. Ele vai dizer com que ele vai gastar. Então, uma lei orçamentária, ela basicamente é isso. Ele diz, olha, o município, o Estado, a União, esse ano de 2025, né, o próximo orçamento, pretende arrecadar X. E as despesas que nós vamos realizar são Y, que tem que ser iguais, tem que ter um equilíbrio orçamentário. Então, a emenda parlamentar, ela vai, dentro dessa receita, colocar alguns valores para essas entidades, para entidades ou determinadas causas. Certo. Em outros países também é assim? Na verdade, existe em outros países, outras formas de deliberação do orçamento. A gente costuma dizer que, por exemplo, o orçamento americano nos Estados Unidos, ele é muito mais liberal nesse sentido, de ser uma prática do Congresso, né, americano. Então, o executivo lá, por exemplo, ele encaminha uma sugestão que pode ser amplamente alterada pela Câmara dos Deputados, né, pela Casa dos Representantes, ou pelo Senado. Essa proposta orçamentária, então, ela é basicamente gestada dentro do legislativo lá. Diferente do Brasil, em que projeto de lei já vem pronto do executivo e pode ser alterado com diversas balizas, diversos limites, né? As emendas não são livres. Os parlamentares não podem apresentar qualquer emenda, fazer qualquer tipo de sugestão. Existem regras a serem seguidas. Nos Estados Unidos é mais livre isso para o parlamentar americano. Na França é um sistema mais parecido com o Brasil, em que também há uma propositura por parte do chefe do executivo e mais restrições para serem votadas. Então existe esse tipo de jogo parlamentar, de jogo político em qualquer das democracias. Até porque, e é importante dizer isso, a ideia de orçamento, ela é uma ideia de orçamento público, de uma lei, ela é uma ideia que remete a um tempo muito mais antigo. Ainda na Magna Carta do rei João Sem Terra, quando se faz a Revolução na Inglaterra, a imposição que se coloca dos nobres da Inglaterra que criam uma assembleia para impor uma regra sobre o rei na Inglaterra, era criar, uma limitação ao que aquele rei poderia exigir de tributos da sociedade. Então, a ideia de orçamento público surge ali. É uma limitação ao poder do rei de tributar.
Então, a partir dessa ideia é que se constrói a lei orçamentária e que se evolui para o que nós conhecemos hoje. Então, é sempre uma deliberação, particularmente do Poder Legislativo. O Poder Legislativo que tem que ter essa autorização desde a origem da ideia de um orçamento público. Então, é importante, sim, e outros países adotam essa prática, não necessariamente das emendas, mas da discussão nos seus poderes legislativos do orçamento público. No seu entendimento, a forma, esse mecanismo, como é aqui no Brasil, ele está bacana ou tem muito a aprender com o de outros países? Eu acho que nós temos muito o que melhorar. Não digo necessariamente aprender com outro país. Existe, nos últimos tempos, uma disfuncionalidade um pouco maior sobre a utilização da emenda, dado o volume do que aconteceu. Originalmente, na Constituição, você tinha a possibilidade de realização de emendas, sempre houve essa possibilidade do parlamentar alterar o orçamento via emenda, só que ele não podia, essa alteração ela não impunha a obrigação de ser executada, ou seja, o deputado ele propunha uma emenda à lei orçamentária, mas o Poder Executivo poderia executar ou não aquela emenda, aquela sugestão, vamos dizer assim, aquela determinação. A partir de 2015, se implantou a ideia da emenda impositiva, ou de uma execução impositiva do orçamento. Então, os parlamentares passaram a ter um percentual do orçamento em que eles fazem as emendas e o Poder Executivo fica obrigado a executá-las. Isso criou para o Poder Executivo algumas limitações. A principal é a redução da quantidade de dinheiro disponível que ele tem para fazer outras obras. Porque o orçamento público, ele engloba todas as despesas, as que são de natureza obrigatória e aquelas que são de natureza de destinação livre ou discricionárias. Então, o que é obrigatório? Pagamento de servidores públicos, pagamento de benefícios previdenciários, transferências constitucionais que a União faz, por exemplo, os municípios. Isso aí a União não pode deixar de fazer. Então, de tudo que ela arrecada, essas são despesas que elas não podem deixar. Do orçamento, ainda tem, por exemplo, um determinado volume de recursos que é destinado para a educação, destinado para a saúde, constitucionalmente. Então, no que sobra, daquilo que sobrou, existe uma discricionariedade. Eu posso escolher em que gastar. Na medida em que você teve a emenda impositiva e ela foi crescendo de volume, você diminuiu no Poder Executivo, no presidente, a quantidade de dinheiro disponível para ele gastar. Porque ele agora também tem que gastar obrigatoriamente aquilo que foi colocado pelo parlamento. E isso criou essa dificuldade, esse jogo de poder que a gente vê hoje, tão discutido na mídia. Tão discutido. Vinícius, você tá mas tem café aqui, viu, doutor? Se quiser tomar um cafezinho. Tem pão de queijo, porque como qualquer mineiro, não vou recusar. Nossa conversa é com café e pão de queijo. Pois é, Fabrício, já o conheço de longa data, né? Fabrício, a gente já esteve junto em várias faculdades, já trabalhamos juntos em vários empreendimentos aí. E uma coisa que eu ia te perguntar, mas você já começou a responder, que era sobre a evolução disso, né? Uma pergunta que eu ia fazer é a evolução disso para a gente entender como que era antes e a partir da Constituição de 1988. E como você mais ou menos respondeu, eu queria só que você completasse para mim o seguinte: já que a emenda, você tem ideia de volume de quanto que hoje o Poder Legislativo ocupa dessas emendas impositivas? Porque isso aí, e falar um pouco sobre até para que nosso público entenda a diferença entre o Poder Executivo e Legislativo, né? Então, assim, posicionar a mesma evolução que você já fez e, principalmente, se você tem ideia de quanto do orçamento foi cooptado por essas emendas impositivas, com essa diferença entre Legislativo e Executivo, né? E uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a última pergunta, quem determina, geralmente, a ordem das coisas, quem determina como será o gasto, assim, é o Poder Executivo, ele que executa. Essas emendas, elas estão linkadas em programas do Poder Executivo ou liberou geral, cada um gasta do jeito que quiser? Então, Vinícius, como você mesmo disse, já fiz uma pequena ideia de como evoluiu. Uhum. Na Constituição de 88, a partir da Constituição de 88, como eu já disse, o orçamento ele é autorizativo, né? Eu tinha uma regra que disse, olha, eu aprovo aqui uma
uma limitação de despesa, eu não posso fazer o Poder Executivo, ele não pode fazer nenhuma despesa fora do que está aprovado no orçamento, mas ele não era obrigado a fazer aquelas despesas. Pode falar, olha, eu resolvi não fazer, resolvi não executar essa parte do orçamento. E como você lembrou, né, é importante fazer essa diferenciação do Poder Executivo e Legislativo, que hoje até está meio confuso, até com o Judiciário, muitas vezes. Interferindo, né, no meio. Está tudo junto e misturado. A ideia sempre a ideia sempre é, o Poder Executivo, como o próprio nome anuncia, ele executa ordens. Ordens de quem? Ordens legais, que partem do Poder Legislativo. A ideia é de que o Poder Executivo ele executa a lei que é criada no Poder Legislativo. A função primordial, as duas funções primordiais do Poder Legislativo são aprovar as leis a serem executadas e fiscalizar a função executiva. E o Poder Executivo ele vai dar andamento naquilo que foi deliberado na sociedade através do Poder Legislativo. Então, o orçamento, ele por excelência, é a norma de execução. Porque, como eu disse, nenhuma ação pública ela pode ser executada se não houver um gasto público, uma autorização em orçamento. Então, imagine, se o prefeito ou o presidente pretende fazer uma estrada, né? Se o Poder Executivo quer fazer uma estrada, o prefeito, o governador, o presidente, seja qualquer um deles. Vamos criar aqui uma rodovia. Isso tem que estar autorizado pelo orçamento. O orçamento tem que ter previamente o autorizado. Então, ele executa aquele projeto. Então, sempre, desde 88, essa sempre foi a lógica, até mesmo antes da Constituição, sempre foi a lógica. E isso continua assim. O orçamento continua sob gerência primordial do Poder Executivo. Só que com a emenda impositiva, a partir de 2015, você criou essa possibilidade. Olha, eu estou aqui, eu parlamentar, eu Congresso Nacional, estou colocando um determinado valor em que você tem que obrigatoriamente executar aquilo que eu disse que é para fazer. E aí, surgiu depois, em 2019, isso que você perguntou do liberou geral, o que a gente chama de emendas especiais, e que ficou popularmente conhecido como emendas PIX. Por quê? O recurso público, o gasto público, ele necessariamente, né, ele deve ou deveria ser pautado por projetos. Não existe só a lei orçamentária anual. Existe, além da lei orçamentária, que se aprova todo ano, uma lei que a gente chama de diretrizes orçamentárias, que ela é aprovada em um ano e vai organizar as diretrizes para fazer o orçamento do próximo ano e vai gerenciar como aquele orçamento do ano que vem vai ser executado. Então agora, por exemplo, em 2024, foi aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024, que orienta a elaboração do orçamento de 2025 e vai orientar também a execução desse orçamento durante o ano de 2025. O orçamento de 2025 ele é aprovado este ano, mas só começa a valer a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Então essa é a LDO. Além da LDO, nós ainda temos o Plano Plurianual. Aqui em Minas também é conhecido como PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental. O PPAG ou PPA, ele é uma lei de 4 anos, que vai ter uma vigência de 4 anos, que vai orientar tudo que aquilo o governo tem que fazer no médio prazo. Então ali ele vai estabelecer quais são os programas, quais são as ações, quais são os projetos que ele vai executar nesse período. E ele vai executar ano a ano em cada lei orçamentária. Então a ideia da política pública, do gasto público, ela é orientada e pautada pelo princípio do planejamento. Quando veio a emenda especial, a famosa emenda PIX, se criou um problema. Por quê? Ela foi um meio em que o Congresso Nacional, o parlamentar, ele pode inserir uma emenda que vai direto para o município ou para o estado e ela não está atrelada a nenhum projeto. Então esse recurso é transferido imediatamente assim, sem necessária aprovação de um projeto, um convênio, nada. Esse recurso cai na conta da prefeitura e ele pode ser alocado em que ele quiser. Claro, existe uma pequena limitação que é 50% tem que ir para destinações na área da saúde. Mas aí dentro disso pode ser qualquer coisa na área da saúde. E o resto pode ser para qualquer outro tipo de causa. Uhum. E isso cria para a administração pública um problema, em geral. Por quê? Porque o grande problema de qualquer economia, o grande problema econômico não tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para tudo. O problema da economia é esse, eu tenho demandas infinitas e recursos escassos.
Então é alocação, ou seja, distribuição, em que fazer prioridade, o que eu vou gastar primeiro, em que eu vou gastar mais, o que está precisando mais hoje, o que não precisa mais. Assim como na casa da gente, nesse ponto, olha, eu tenho X de dinheiro, o que eu estou precisando mais hoje? Trocar de carro ou comprar uma máquina de lavar nova? Então, o governo faz mais ou menos um cálculo parecido. Eu tenho um valor X e eu preciso ou vou gastar em educação, ou agora é a hora de gastar em saúde, ou reconstruir estrada. Quando você desatrela o gasto público de projeto, você não consegue fazer esse planejamento. Então você começa a gastar de forma desordenada. Não necessariamente de forma irregular, não é isso que eu estou dizendo. Não é problema de corrupção. Desordenada mesmo. É desordenada, no sentido, às vezes eu estou gastando em alguma coisa que não era o momento. Agora era a hora de outra coisa. Não era o melhor, não era o Exato. que precisava mais naquele momento. Isso. E quando você tira do Poder Executivo essa gestão, você dificulta essa administração. Né? Porque você diminui a margem do valor que está disponível para o gestor, né? para o chefe do Poder Executivo fazer. E aí depois a cobrança vem em cima do gestor. Né? Dos valores, a memória pode me trair, Vinícius, mas dos valores que estão disponíveis, aí não é do total do orçamento, é só daquilo que está disponível, hoje tem, me parece que em torno de 24%, o que é destinado para emendas parlamentares de forma geral, não só essa. Nós temos hoje possibilidade de 3 tipos de emendas: as emendas individuais, que cada parlamentar individualmente Era uma pergunta pode... que eu ia até te fazer. Então vou esperar a sua pergunta. Você que sabe, se quiser já linkar e responder. Existem 3 tipos, né? A emenda individual, ou seja, o parlamentar individualmente destina, as chamadas emendas de bancada. O Congresso Nacional, especialmente, ele é muito organizado por bancadas de estados, bancadas temáticas, e essas bancadas também podem apresentar emendas obrigatórias. E as emendas de comissão. As comissões são comissões temáticas que tem dentro do Congresso para determinados assuntos. Então elas também podem destinar emendas. Então hoje você tem uma variedade grande de emendas, né? Além das emendas que o próprio relator geral do orçamento, como todo projeto de lei, há um relator dentro do Poder Legislativo, ou seja, um dos parlamentares escolhido para organizar o processo legislativo. E ele também tem a possibilidade de apresentar emendas. Então, todas essas emendas hoje criam essa situação dentro do nosso direito financeiro. Super interessante. Doutor Fabrício, muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Muito interessante a forma como o senhor está abordando o assunto, porque é um assunto que hoje está em voga, né, se junta à grande mídia, principalmente sobre o questionamento. Esse café, se quiser aproveitar. Bom, feito por mim. Então é agora. Aí, enquanto a gente discute, só toma um cafezinho para dar uma parada. Mas eu sou daqueles que tomam sem açúcar. Sem açúcar? Cada vez cresce mais o número de pessoas que fazem isso. Mas o que o senhor estava falando aqui em relação à parte de como funciona em outros países, eu achei muito interessante a forma como o senhor, no caso, colocou, e que me leva exatamente ao ponto onde eu gostaria de abordar aqui com o senhor aqui. O número que o senhor disse de 24% hoje, que o nosso orçamento estaria atrelado a essas emendas, é um número correto. Realmente, recentemente eu fiz uma rápida pesquisa e vi isso também. Mas eu observei que em outros países, por exemplo, esse número é muito menor. A sistemática é bem diferenciada. Esse assunto já foi abordado, mas é só para que isso fique registrado. O senhor não acha que esse número é muito excessivo em relação à situação atual do país? E eu digo isso por quê? Porque eu fico imaginando o seguinte: hoje o governo federal, que é o executivo, ou então os outros governos municipais ou estaduais, eles têm hoje uma previsão de gastos, eles têm hoje um plano de governo que eles inclusive ofereceram aos cidadãos para que eles, no caso, pudessem estar lá. E de repente esse plano de governo, de alguma forma, ele é fatiado e cria uma certa dificuldade para eles, para poder executar exatamente do jeito que ele quer. Por quê? Porque essas emendas direcionam talvez algumas coisas para outros campos que não são aqueles que
o governo quer realmente realizar. Então, a minha pergunta para o senhor aqui é o seguinte: que tipo de problema que o senhor identifica hoje com esse tipo de emenda? As críticas que hoje existem, elas são realmente construtivas em relação a isso? Eu acredito que sim. Eu acho... Só um detalhe ainda sobre essa questão da comparação com outros países. Sim. Você tem razão. Em outros países, a OCDE faz uma pesquisa sobre a forma como o orçamento ele é gerenciado em outros países, e sempre se aponta esse número, que é o valor de emendas, né, o valor financeiro que é destinado à execução dessas emendas, ele é muito alto em comparação a outros países. Mas existe só um detalhe que precisa ser visto com relação a isso, porque, por exemplo, como eu dizia antes, se você comparar um sistema como o americano, é muito mais difícil, porque, na verdade, no sistema americano, o orçamento ele é basicamente um ato do Congresso. Então, ele coloca ao presidente aquilo que eles querem que seja executado, ou seja, se a gente fosse mal comparar, tudo é emenda, né? Então você fala assim, tem um ponto de vista, né? Então você tem, porque na verdade está tudo lá. É que no Brasil, o orçamento ele vem originariamente como um projeto inicial do Poder Executivo. Lá, por exemplo, ele é quase que só uma recomendação do que o Executivo acha que tem que ser gasto, né? E deixa bem claro, existem dentro do Congresso americano, não é que lá também é um liberou geral, existem diversas amarras, até dentro do próprio regimento das casas no Congresso americano, de obrigatoriedade de garantia de que o déficit americano não vai aumentar. Então, não é uma coisa tão solta, né? Sim. Mas é verdade. Para outros sistemas que você consegue fazer uma comparação maior, a emenda parlamentar no Brasil, o valor que é destinado é um valor alto. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje com relação a isso é a falta, você conseguir determinar melhor as prioridades. Você criar um sistema que possa permitir aos membros do Congresso, aos membros do Poder Legislativo influenciarem no gasto, porque isso eu acho legítimo. Eu não acho que é absolutamente ilegítimo que o parlamentar não possa influenciar nessa destinação. Eu acho que ele pode. Talvez um valor menor, né? Isso aí eu acho que cabe essa discussão sim. Em qual limite? Né? As projeções seriam que daqui a pouco o Poder Executivo não tem gerência sobre nada. Nada. Um valor menor. E criar regras para que essa emenda ela seja atrelada a um programa, aos programas que estão definidos no PPA, por exemplo, que não é um ato do Poder Executivo, não é o plano de governo dele sozinho, é também uma lei que foi aprovada, né? Então, se você aprovou uma lei, você tem que executar aquela lei, seja o Poder Executivo, e o próprio Legislativo também tem que ter obediência àquilo que ele mesmo aprovou como um plano. Então, eu acho que uma possibilidade de melhora é que eu falo, olha, a emenda ela tem que estar atrelada a um programa. Escolhe um dos programas, faça um projeto que atrele isso a um programa, desses programas que vão ser estabelecidos, e faça um diálogo com o Poder Executivo em como alocar melhor essa emenda. Eu acho que isso é um caminho que a gente deveria, enquanto sociedade, enquanto poder público, construir, para melhorar essa forma de destinação e diminuir essa disfuncionalidade em aplicar em coisas não necessariamente prioritárias, né? O senhor acha que, da forma como as coisas estão acontecendo em relação a essas emendas, que está sendo priorizado neste momento mais o interesse político do que o interesse da gestão pública? Olha, isso é uma questão que não é nova. Na verdade, se você pegar, por exemplo, Bruce Arkman, que é um autor americano, ele faz uma análise, e ele não está, e é verdade, qualquer político, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, ele se movimenta por angariar a simpatia da população. Porque angariar a simpatia da população lhe rende a possibilidade de continuar exercendo o mandato para o qual ele foi eleito. Né? Sim, que é o que o interessa muitas vezes. Né? Não, e assim, a gente não precisa fingir essa realidade. É uma realidade da política. É da política. A política é assim que funciona. E que, na verdade, não é de um grupo político, é do próprio sistema, né? Da própria forma que se faz política. E não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O político, por exemplo, quis citar um exemplo de um doutrinador americano,
para falar que isso não daqui, é de lá também, e de qualquer lugar que você for procurar. Então o político sempre se movimenta nesse interesse. Isso é natural e eu entendo como legítimo, democrático. Olha, eu preciso fazer um cálculo aqui, eu fui eleito por uma determinada grupo, com uma determinada pauta, bandeira, então eu tenho que defender que esses interesses, é por isso que eu fui eleito, né, defender essa ideia, não necessariamente contra os interesses públicos, né, contra o interesse público, não é disso que se trata. Então eu não acho que isso é necessariamente perseguir a política nesse sentido, não é um problema. O que nós temos que chegar é num meio termo, porque a política também ela precisa ser organizada e regulamentada para que ela não avance sobre aquilo que nós temos como marco legal. Se você colocar saindo do orçamento, existem determinadas pautas hoje que são teriam muito apoio popular, mas não necessariamente constitucionais. Eu receio que no Brasil hoje, se a gente colocar em votação uma lei para aprovar a pena de morte, ela seja aprovada. Eu receio e não quero que isso aconteça. Mas existe uma Constituição que diz que não é permitido, né? Que é uma emenda inconstitucional. Então, o fato de ser algo popular e de existir até quem defenda, não significa que seja legal. E o político que se movimenta, não vou ganhar só a simpatia do meu eleitorado que defende a pena de morte, ele tem que ser contido pelo arcabouço legal. A mesma coisa que no orçamento. Então, eu tenho que conter esse desejo político, que é natural, é legítimo, por regras sobre como gerir a administração pública. É isso que vai chegar no interesse coletivo. Eu tinha uma pergunta que era, na verdade, você até respondeu com os tipos de emendas, e linkando com o que você falou, porque é o seguinte, a política, todo mundo busca seu próprio interesse. Mas se a gente olhar, por isso que eu acho interessante, queria que você respondesse, que essa busca do equilíbrio, por quê? Se eu tenho acesso a esse tanto de dinheiro, se eu posso destinar a minha base eleitoral, você não concorda que um dos efeitos não desejáveis seria a pouca renovação dos candidatos? Por quê? Se eu vou conseguir alimentar minha base com aquele... E muitas vezes é simplesmente dinheiro que talvez vai chegar numa obra que seja importante para a cidade, mas que não esteja linkada... Ou seja, eu só mandei a mensagem para o meu eleitor. Só que tem uma coisa muito complicada. Se eu só agrado o meu eleitor, talvez no todo eu não esteja fazendo uma boa política, porque às vezes é uma ponte para determinada localidade que outra obra seria melhor do que aquela ponte. Você não acha que um dos efeitos perniciosos aí é uma pouca renovação? Porque o político praticamente vai comprar a base com dinheiro... se manter ali, né? Eu acho, sim, é inevitável que aquele que está na administração, seja ou no Poder Executivo, ou seja no Poder Legislativo, ele tem uma vantagem sobre os seus concorrentes eleitorais. Né? E essa vantagem, ela não é uma vantagem necessariamente ilícita. É a mesma coisa. Quando você criou a emenda da reeleição lá em 96, se criou junto um artigo na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, das condutas vedadas, aquilo que o administrador público não pode fazer no período eleitoral. Não pode contratar, não pode gastar com recursos com publicidade. Por quê? Não é que essas condutas seriam ilegais em outro momento. Elas seriam legais. A administração ela tem que fazer concurso, contratar gente para manter o funcionamento. Mas você evita que ele faça isso neste período para evitar que a posição que ele ocupa o favoreça. Né? Então, porque eu tenho reeleição e já se sabe que o político que está disputando a reeleição ele tem uma vantagem. Então, você tenta limitar isso para manter a competitividade com os demais que não ocupam o mesmo cargo. Então, o que se poderia fazer nesse sentido é tentar... Eu acho que essas regras que criam, que venham a, eventualmente, trazer a emenda para dentro de uma regularidade, de uma programação maior, elas também vão trazer essa certa limitação. Então, eu tenho, sim, eu concordo com você, Vinícius, que pode, um efeito, eu não vou falar pernicioso, mas é um efeito da possibilidade de emenda, é garantir que esse parlamentar possa favorecer a sua base eleitoral, favorecer legalmente nesse sentido, conseguir obras, conseguir recursos para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado,
E aí, claro, ele vai ganhar dividendos políticos com isso. Isso é do jogo. Agora, o que a gente tem que falar assim, isso ser do jogo, mas como é que nós podemos compatibilizar essas duas coisas? O fato dele fazer uma boa gestão, vamos dizer assim, dentro de uma regra, né? Dentro de um critério que seja mais relevante ainda ao interesse público na gestão do gasto. Porque um prefeito, quando, por exemplo, né, comparando com o prefeito, um prefeito que é bem avaliado, que fez uma boa gestão, que conseguiu fazer uma administração popular nesse sentido, ele é um fortíssimo candidato à reeleição sem ter feito nada de legal. Um parlamentar que também é alguém que batalha pelas suas pautas, pela sua região, que consegue fazer a representação do seu eleitorado, ele também vai ter a mesma vantagem do que o chefe do Poder Executivo, que também faz uma boa gestão. Agora, existem casos de parlamentares que mesmo assim não vão se reeleger, porque talvez não tenham feito uma boa gestão daquilo que estava disponível na mão dele, né? Então eu acho que necessariamente é um efeito pernicioso, é um efeito, mas não necessariamente pernicioso. Ok. Nós temos visto agora, nesse momento, doutor Fabrício, uma grande discussão, principalmente envolvendo o STF. É uma discussão que ainda está, nesse momento, ainda muito aquecida, né? O senhor entende que esse tipo de discussão que tem que ser levada até o judiciário, ela é realmente necessária? Se o senhor entende que o que está acontecendo hoje com as emendas é algo, no caso, normal, corriqueiro, ou se o STF não iria ter essa necessidade de realmente assim, se entrar nessa história, digamos assim? Porque um dos grandes problemas que a gente vê que está sendo, nesse momento, debatido é a transparência, que eu acho que é um dos grandes problemas envolvendo essas emendas. O senhor entende que está havendo essa transparência, que não que é necessária mesmo essa intervenção? O Poder Judiciário, primeiro ponto, né, ele vai sempre intervir quando ele for chamado, né? Ele é sempre convocado, né? Exato. O Poder Judiciário, ele age mediante convocação. Alguém provocou ele para poder chegar lá. Né? Exato. Tá certo. O fato dele se manifestar, por exemplo, agora nós tivemos recentemente a decisão do ministro Flávio Dino, é do jogo, democrático também. Se nós temos uma regra a ser seguida, a partir do momento que os atores que não seguem essa regra, alguém tem que intervir, como no jogo de futebol. É proibido colocar a mão na bola dentro da área, é pior ainda. Então, se eu coloco a mão na bola, eu preciso de alguém externo que diga isso está errado. E é o que o Poder Judiciário vai fazer nesse sentido. Ele vai arbitrar um conflito que existe, uma violação à Constituição. O STF é para isso. Então, eu acho sim que era necessário uma intervenção do STF, primeiro porque ele foi convocado a isso, e segundo porque qualquer poder, qualquer um deles, se não é controlado por outro, há uma tendência ao abuso. E o que o STF... Se torna autoritário. Torna autoritário. E o que o STF, neste caso específico das emendas, está dizendo é o seguinte, olha, não se está se pondo contra a existência das emendas parlamentares ao orçamento. Ele está se pondo contra, ou está exigindo, que essa forma de deliberação, ela garanta o que você já falou, chamou a atenção, da transparência. O que acontece? Muitas das emendas, por exemplo, a emenda de relator. A emenda do relator, o que acontece ali muitas vezes? Se um determinado deputado que eventualmente tem mais influência na casa, ele pode pedir ao relator que inclua na cota dele, relator, uma emenda, que ele, o deputado, não necessariamente vai aparecer. Aquilo sai como emenda de bancada, como emenda do relator. Então, o que está se cobrando é que haja, vamos dizer assim, uma vinculação entre quem pediu e quem destinou. Eu não acho que isso seja fora do que o STF poderia exigir. Não porque ele, STF, quer, mas porque a Constituição, de fato, exige, como um dos princípios da administração pública, a transparência, né? A visibilidade dos atos da administração. Então, acho que isso está dentro do jogo. Então, precisa aperfeiçoar. Agora, a gente tem que ver qual que é o limite dessa intervenção judicial, né? Até que ponto ele pode ir, até que ponto
não se deve ir. Mas uma vez que foi provocado, o STF tem a obrigação, é a determinação constitucional, de se posicionar sobre o tema. Ok. Outra coisa interessante para se perguntar é o seguinte: houve a intervenção, pegando o gancho do Cláudio, falando sobre a decisão do STF. O ministro Flávio Dino colocou as diretrizes, né? Não bastou a interferência, mas ele, vamos dizer, a decisão dele, quem leu, é muito interessante, porque ele intervém, deixando claro que é um processo normal democrático, mas ele coloca parâmetros que devem ser seguidos, e os parâmetros que ele colocou não tem nenhuma novidade, que são parâmetros já previstos em lei de direito administrativo que a gente ensina para os alunos, justamente todos os pontos estão lá. Para onde que a gente vai? Por quê? Aí eu te pedi pela sua experiência em política também, porque a gente teve a intervenção e agora a gente está numa negociação de como que o Congresso vai se adaptar a isso, né? O olho do Executivo de olho, né? Doido para poder ter de volta o protagonismo dessa destinação de gastos, e um sistema que começou em 2015 e que alimentou, né, a lógica política nos últimos anos. Para onde que a gente caminha? Depois dessa decisão do Flávio Dino, que deixou as diretrizes, e essa negociação, como é que a gente vai resolver esse problema? Qual que é o caminho que você acha que vai sair nos próximos meses aí? Eu acho que é interessante, porque a gente está vendo uma forma de atuação judicial que é uma forma fora do parâmetro clássico que muitas vezes a gente conhece. Quando eu digo isso, a gente é acostumado, entrei na faculdade de Direito há 25 anos, a gente é sempre aquela ideia. O judiciário ele vai tomar uma decisão e você vai ter que cumprir. Nos últimos anos, vejo mais uma lógica maior do consensualismo, da realização de uma decisão, não de uma decisão impositiva do Poder Judiciário. Claro, a decisão judicial, a partir do momento, seja ela acordada ou não, ela é para ser cumprida. Mas uma permissividade maior do Poder Judiciário chamar as partes e tentar compor. Isso era comum, a gente conhece lá desde do direito do consumidor, de chamar as partes para compor. Isso hoje escalou no âmbito do direito para chegar nesse ponto, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, numa questão relevante, chamar Poder Executivo e Poder Legislativo e tentar que eles compor, chegar numa interpretação... Vamos fazer aqui um termo de ajustamento de conduta. Isso, exato. Chegar num ponto em que, olha, vamos ouvir os dois lados, né, o que o Executivo pensa, o que o Poder Legislativo pensa, para chegar num denominador comum. Então, o que eu acho que está acontecendo hoje no Supremo é isso. Eu acho que isso o caminho que vai se tomar é esse caminho do diálogo. Claro que o Supremo, se chegar a um determinado ponto, ele entender que não houve diálogo, ele tem que tomar uma decisão. Ele vai falar assim, então é dessa forma que eu entendo constitucional. Mas esse ponto isso que está sendo feito no Supremo é uma tendência do direito hoje de consensualidade, de você chegar numa decisão que seja racional. Eu acho isso, de certa forma, positivo, porque também permite ao juiz conhecer a realidade de determinadas condutas. Porque ele não pode simplesmente falar assim, olha, o juiz diz, não, é para ser desse jeito. E aí o executivo ou o próprio legislativo, mas desse jeito não é que eu não quero, muitas vezes eu não consigo fazer. Então, quando você faz aquelas reuniões que estão sendo convocadas, né, reuniões temáticas, de grupos, para poder chegar numa melhor forma de operacionalizar isso tudo que nós estamos falando aqui, eu não acho que seja incorreto. Eu acho que é uma demanda, uma tendência do direito, né, o que causa estranheza para quem está no direito há mais tempo, como nós, mas não era assim, né? Era o seguinte, uma parte pede, a outra responde e o juiz dá uma decisão. Não tem essa de ficar conversando. Agora não é mais assim, a gente vê isso. Aqui em Minas, nós é que temos que nos adaptar. Nos adaptar e entender que é uma evolução. Mas vai chegar um momento também que, se não tem acordo, não tem. É judiciário, né? É a decisão. Doutor Fabrício, nosso tempo já está bem já encerrou, já faz. Mas pode fazer. Eu só queria fazer uma última perguntinha para o senhor, porque eu achei muito interessante essa sua colocação. O senhor que está dentro hoje do poder, digamos assim, legislativo, o senhor tem uma visão única de quem está hoje lá. No seu entendimento, qual que seria a melhor forma para a gente seguir um caminho
que essas emendas pudessem atender o clamor da população, atender aos interesses do executivo e a coisa ser realmente transparente. Qual é a fórmula que o senhor iria ter hoje para a gente tentar entender isso mais no futuro, como sendo uma coisa positiva? Essa é uma pergunta. É uma pergunta boa, né? Eu sei que é mais difícil, do que boa. mas É uma pergunta que, se eu tivesse a resposta definitiva dela, eu ia bater na porta do ministro Dino e falar assim: eu tenho uma sugestão. Mas o que eu penso, se isso, né, já que você me perguntou, é de que você tem que atrelar uma forma em que você permita ao parlamentar, né, ao membro do Poder Legislativo, indicar uma emenda, mas exigir dele, para fazer isso, que ele atrele essa iniciativa a algum programa já estabelecido pela legislação. Né? Um programa estabelecido não pelo plano de governo do chefe do Poder Executivo, mas pelo plano, o PPA, que é o plano plurianual, que foi votado na casa também, em todas as casas legislativas do país, em todos os âmbitos da federação. Era previsível, né? Falou assim: olha, eu tenho uma ideia, eu quero atender a determinado ponto, tal bairro, né? Vamos trabalhar aqui na perspectiva de Belo Horizonte, quero atender essa situação no tal bairro. O que tem dentro do PPA que eu consiga encaixar? Então, atrelar essa parte mais técnica dentro dessa decisão política. Porque a política é isso. A política é aquilo que a sociedade quer, discute, consensua, mas dentro de uma regra democrática. A Constituição, na verdade, nada mais é do que o manual de exercício da política, do poder. Então, não só a Constituição, mas a lei em geral. Então, eu acho que nós temos que chegar nesse ponto, de conseguir exigir que o mandatário, que o parlamentar que destina a emenda, faça o encaixe dela dentro do arcabouço normativo que existe. Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente. Ó, a vontade que a gente tem é de ficar aqui, né? Aprendendo. Pode voltar outras vezes. Aprendendo. Todos nós, né, gente? Então, ó, se você gostou, curte, siga, compartilhe, né? Veja aí várias vezes tudo que o Dr. Fabrício falou pra gente aqui hoje, né? Que é tudo de muita importância para todos nós. Isso tudo influencia diretamente no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Não é uma coisa que está só lá, atrás das câmeras da televisão. Não. Tudo isso vai impactar diretamente na nossa vida. Na nossa ida ao supermercado, às escolas, ao posto de saúde. Enfim, em tudo. Então, a gente tem que ficar atento. Né? E o Dr. Fabrício hoje falou aqui pra gente de uma forma bem tranquila, bem clara, bem simples, que dá pra gente entender. Então a gente conta aí com vocês compartilhando aí, tá? Dr. Fabrício, quer colocar mais alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer a oportunidade, o bom bate-papo e desejar sucesso pro podcast. Ai, nós queremos poder contar com o senhor aqui de novo, para falar outras coisas. Constitucionalista é sempre muito bem-vindo aqui. Com certeza. Então, nós agradecemos a sua participação, por ter gastado o seu tempo, que a gente sabe que é precioso, para estar aqui com a gente. Mas não foi em vão. Tão de gente. Tá certo, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.